vamos para um assunto muito importante aqui, que são de funções recursivas. Certo? Recursividade, isso é um conceito central da ciência da computação. Então agora chega de detalhe e vamos para coisa muito importante. Bom, uma função, ela pode chamar outra função, pode chamar outra função, e uma função pode chamar a si própria. Entendeu? Quando a função chama a si própria, a gente diz que ela é uma função recursiva. Bom, como é que isso funciona, gente? Pode parecer um pouco estranho no começo aqui, mas nós veremos ao longo desse curso aqui diversos exemplos de como que a formulação recursiva é a melhor para a solução, leva à solução mais natural de uma série de problemas de computação. Vamos ver aqui primeiro o fatorial. Vou pegar um exemplo aqui. Eu falei que isso é como loop, né? Vamos pegar vamos resolver o problema do fatorial com o raciocínio recursivo, usando uma função recursiva. Que é o seguinte, você usa recursividade quando você, dado um problema, você fala assim, eu conseguiria resolver esse problema se eu tivesse a solução de problemas menores. Bom, é o caso do fatorial. Bom, eu consigo calcular o fatorial de n se eu tiver o fatorial de n menos 1. Bom, então você pega um problema, fala assim, ó, se eu tiver a solução de problemas menores, eu consigo resolvê-lo. Bom, mas e esses problemas menores? Como é que eu vou resolver? Eles vão precisar da solução de problemas menores ainda. E que horas que isso acaba, gente? Para acabar, a gente precisa de ter um problema suficientemente pequeno para que não seja mais necessário nenhuma chamada recursiva. No caso do fatorial, o fatorial de 0 é 1. Bom, o raciocínio é muito similar ao dos loops. Vamos nesse ponto aqui, nesse exemplo, pelo menos aqui. O loop, como é que é? Você tinha uma base, que era um caso trivial, a soma de um vetor vazio é 0. Certo? E depois você tinha um pequeno avanço. Assim, como é que eu expando uma parte, uma construção parcial aqui? Agora aqui, não. Certo? Aqui a ideia aqui é o seguinte, você tem um problema grande, você fala, será que eu consigo resolvê-lo? Se eu tiver um problema menor, consigo. Então tá, mas eu não posso entrar numa cadeia infinita, chama para um menor, para um menor, para um menor, então isso aí tem que parar. Porque você, para propor uma solução recursiva, você tem que estar também de posse de um problema suficientemente pequeno, entendeu? Para que sua solução seja trivial. Bom, que é esse caso exemplificado aqui com o fatorial recursivo. Soma recursiva, ou seja, quero a soma de todos, o valor da soma de todos os elementos de um vetor A. Como que eu faço isso? Primeiro, vamos pensar no caso simples, tá bom? If, vamos fazer o seguinte, n, tá bom? Igual a vamos ver qual que é o tamanho de A. Se o n for igual a 0, esse é o caso que é pequeno e simples o suficiente. Se não, como que eu posso definir de uma soma tal que a soma total dos elementos de A, então, como é que eu posso resolver em termos de problemas menores? Bom, S é igual a, um jeito é esse aqui, A1 mais a soma do restante, tá bom? Entenderam aqui, gente, o raciocínio? Tá bom? Ó, eu tenho um problema grandão. Eu preciso calcular a soma de todos os elementos de um vetor. Então, como é que eu faço? Bom, primeiro, vamos ver se eu consigo resolvê-lo com um problema menor. Ou seja, se eu tiver a soma recursiva de um problema ligeiramente menor, ou seja, com um elemento a menos aqui, certo? Isso aqui é um vetor ligeiramente menor. Bom, eu somo A1 com a soma dos restantes, pronto, eu tenho a soma de todos os elementos desse vetor. Isso é sendo feito sempre, tá certo? Eu sempre vou chamar recursivamente? Não, porque na hora que eu atingir o tamanho 0, eu sei qual que é a soma.
A soma é zero. Bom, deixa eu salvar isso daqui. E deixa eu testar isso daqui, vamos ver aqui. Deu certo, né? Aqui. Bom, mas é esse aqui o raciocínio, gente. É esse o raciocínio. Deixa eu mostrar aqui agora umas outras possibilidades. Vamos criar uma nova função aqui. Eu quero encontrar o menor valor presente em um vetor. Qual que é o caso mais simples, gente? Vamos primeiro saber o tamanho disso aqui, né? Se for um vetor de tamanho 1, o menor elemento presente nele é o seu único elemento. Se não, agora eu vou fazer uma coisa diferente aqui, gente. Eu vou dividir, em vez de pegar, eu vou dividir em dois problemas menores. Eu vou rachar o problema ao meio, exatamente. Então eu vou fazer aqui o seguinte, ó, meio igual a parte inteira, tá bom? Int de n sobre 2, tá bom? Porque n pode ser ímpar. Então, meio é isso daqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Min esc igual a mínimo recursivo da parte de A, que vai de 1 até meio. Da parte de A, que vai de meio mais 1 até N. Bom, então agora, o que eu fiz? Eu quero calcular o mínimo do vetor inteiro. Eu achei o mínimo da metade esquerda, achei o mínimo da metade direita. Então, o mínimo total, o mínimo geral do vetor é o menor entre esses dois. Não? Salvando aqui, e vamos pôr aqui, vamos achar o mínimo disso daqui, tá bom? Bom, qual que é o V mesmo? É isso mesmo. Então, tá, pelo menos nesse teste aqui passou. Bom, chamando a atenção mais uma vez, para qual foi o meu raciocínio aqui? Eu tenho um problema. Se eu tiver a solução de partes de problemas menores, eu consigo achar a solução do problema maior? Consigo, é isso que está mostrado aqui, tá bom? Ou seja, se eu tiver a solução para metade da esquerda, tiver também a solução para metade da direita, o mínimo geral vai ser o menor entre esses dois mínimos. Bom, e existe um tamanho de problema tal que eu consiga resolver um negócio sem precisar de uma chamada recursiva? Existe. Bom, que é esse daqui. Se o vetor for de tamanho 1, o mínimo, tá certo? É o único elemento desse vetor. Aqui é o fatorial recursivo, certo? O código fatorial recursivo. Como é que funciona isso aí? Você tem um programa que
vai chamar, está executando esse programa, o programa principal, tá bom? Ele chama esse fatorial recursivo. Tá bom? Chamou para um fatorial de 4, digamos, passou como parâmetro real de chamada 4. Para calcular o fatorial de 4, eu preciso chamar o fatorial outra vez, fatorial de 3. Para calcular o fatorial de 3, eu preciso chamar o fatorial de 2, que preciso do fatorial de 1, que preciso do fatorial de 0, que não preciso de ninguém. Então, ele termina. Bom, o fatorial de 0 terminando, o fatorial de 1 consegue terminar. Terminando o fatorial de 1, consegue terminar o fatorial de 2, consegue terminar o fatorial de 3, o fatorial de 4. Aí, finalmente, você tem a resposta para o fatorial de 4. Aqui é o que a gente chama de pilha de execução. Tá vendo? Ou seja, você começou só com o programa, depois você tem em execução o FAT de 4, que continua em execução, mas interrompido, tá bom? Para calcular o fatorial de 3, que continua em execução interrompido para calcular isso aqui, e por aí vai. Tá bom, gente? Crescendo e diminuindo. É uma pilha. Você empilha coisas, depois desempilha. Ok, gente? Isso aqui eu já vi. Então, para terminar a nossa aula de hoje, é um assunto da mais alta importância para quem quer fazer programas um pouquinho mais ambiciosos. Bom, sem modularização, a gente não vai longe. Sabe? É muito difícil. Tá? Qualquer programa um pouquinho maior, gente, ele tem que estar modularizado, senão você não dá conta. Você não consegue dominar a complexidade do seu objeto, do objeto que você está criando ali na hora. Bom, programar é muito flexível, mas você pode pôr um if, dentro do if, dentro do while, dentro disso, daquilo. Pera, gente, porque eu não estou entendendo mais nada do que está acontecendo aqui. O que a gente tem que procurar fazer, gente, não precisa chegar nesse exagero dos programinhos de 3 linhas que eu fiz aqui, não. Entendeu? Mas manter as coisas em uma página, no máximo, uma tela aqui do seu computador, é um bom limite para o que os programadores experientes recomendam como a possibilidade de domínio intelectual seu sobre o objeto que você está criando. Tá bom? Não façam programas grandes. Compostos por uma única peça. Tá bom? Ao fazer programas grandes, decomponham em módulos. Aí sim vocês conseguirão ir mais longe. Bom, então você tem uma série de vantagens nisso daí, tá certo? Você tem essa parte da divisão de tarefas, é a única possibilidade que existe para você desenvolver um programa de 2 milhões de linhas, gente, só você tem um exército de programadores. E como que esse exército vai trabalhar em harmonia, gente? Com esses contratos, gente, que constituem a separação. Olha, eu te entrego isso, você me devolve aquilo. Nem me fala como é que você vai fazer. Eu também não te falo o resto que eu estou preocupado aqui. Você divide as preocupações. Tá? Programando sozinho é a mesma coisa, que você tem um outro momento para olhar para um contexto mais reduzido, certo? Uma coisa mais simples, daí você consegue dominar.